Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero aqui de forma um pouco especial e diferente hoje saudá-los para que possamos juntos refletirmos a palavra e retornarmos às reflexões diárias da palavra, né? Hoje aqui já tentando pelo celular. Sim, hoje é quarta-feira de noite, dia 3, né, às 20h39. Foi um momento que eu saí de uma prova e pensei nesta forma de tentar enviar o vídeo lá para o YouTube. Pelo tablet eu não consegui de formas nenhuma até o momento, mas me veio outra inspiração já. Então, vamos na graça de Deus. Iniciando nesta quinta-feira de Corpus Christi, né? A solenidade de Corpus Christi, vamos juntos refletirmos a palavra de Deus. Iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, hoje, dia 4 de junho, nós celebramos com grande alegria e piedade, claro, a solenidade do Santíssimo Corpo de Cristo, o Corpus Christi. Esta festa celebrada sempre na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. É um desdobramento da Quinta-feira Santa. É o dia em que a igreja sai às ruas com tapetes para manifestar publicamente sua fé na presença real de Jesus na Eucaristia, aonde a igreja para cidades inteiras para Jesus passar. Com grande alegria, vamos juntos refletirmos a palavra de Deus. Iniciando pela leitura de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 ao 3 e do 14 ao 16, perdão. Moisés que fala ao povo no deserto, exortando-o a fazer memória de todo o caminho que o Senhor os fez percorrer. O deserto é o lugar da provação, mas também do cuidado de Deus. Deus permitiu que o povo sentisse fome, para que compreendessem que o ser humano não vive apenas de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Né? Quando as forças humanas se esgotarem, Deus fez chover o maná, um alimento desconhecido que sustentou o povo físico e espiritualmente na caminhada rumo à Terra Prometida. O deserto, então, que representa os nossos momentos de crise, cansaço e vazio. Assim como o maná sustentou Israel, a Eucaristia é o pão dos peregrinos, dado por Deus para que não desanimemos no deserto da vida. E a pergunta que nos é dada, se nós temos recorrido a este alimento para nutrir as nossas forças, ou até tentado caminhar contando apenas com as nossas próprias capacidades. Então, a própria leitura hoje é plena na solenidade de Corpus Christi, o caminho do Senhor, tudo que vem do Senhor, que é a própria Eucaristia, que deve ser a nossa força, deve ser o nosso remédio diário. E sem Deus, nada somos. Né? Então, utilizarmos só nossas próprias forças para caminhar não dá certo. No Salmo de hoje, Salmo 147, 147b, né, dependendo, glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Este salmo que celebra os benefícios de Deus para com sua cidade santa. Louvamos ao Senhor porque Ele reforçou os ferrolhos das nossas portas e estabeleceu a paz em nossas fronteiras. O ápice do salmo para o dia de hoje está no versículo: Ele te alimenta com flor de trigo. Né? Dependendo da tradução, claro, né? Ele te dá como alimento a flor do trigo. Uma profecia direta do pão eucarístico que nos sacia. A segunda leitura, bem curtinha, né? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 ao 17. São Paulo escreve aos Coríntios utilizando um texto brevíssimo, mas de densidade teológica extraordinária, para explicar a dimensão comunitária da própria missa.
Paulo questiona: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que repartimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? A palavra comunhão é koinonia, que significa propriamente união íntima, fusão de vidas. Comungar é tornar-se um com Jesus. O apóstolo que tira uma conclusão lógica, já que o pão que consagramos é um só. Nós, embora sejamos muitos e diferentes uns dos outros, formamos um único corpo quando comungamos deste mesmo pão. A Eucaristia, então, é o sacramento da unidade. Não faz sentido comungar o Cristo no altar se alimentamos divisões, fofocas ou preconceitos contra os nossos irmãos fora da igreja. A hóstia que recebemos na boca deve nos transformar em construtores de pontes e de paz na comunidade. O evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 6, versículos 51 ao 58. O evangelho extraído do famoso discurso do pão e do vinho. Do pão da vida, perdão. Do pão e do vinho. Estou pensando numa música, né? Na música, né? Mas pão e vinho que ofertamos, né? No capítulo 6 de João, Jesus eleva o nível do ensinamento, provocando um forte impacto nos ouvintes judeus. Jesus que se apresenta: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Ele deixa claro que é superior ao maná do deserto. Quem comeu o maná morreu, mas quem come o pão vivo tem a garantia da vida eterna. Jesus faz a afirmação escandalosa para a época: o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, sem compreender como ele poderia dar a própria carne para comer. Longe de suavizar o discurso ou dizer que era apenas uma metáfora ou um símbolo, Jesus reforça o realismo sacramental. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Na Eucaristia, sob a aparência do pão e do vinho, está o Cristo real, vivo e ressuscitado. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A comunhão que gera uma intimidade profunda. Nós passamos a viver por causa de Jesus, assim como ele vive pelo Pai. E quando vamos à missa e recebemos a comunhão, não estamos fazendo um teatro ou um rito social. Estamos acolhendo o próprio Deus, para que ele corra em nossas veias, transforme os nossos pensamentos e configure o nosso coração ao dele. A Eucaristia nos sela para a eternidade. Então, para bem vivermos esta quinta-feira de Corpus Christi, primeiramente somos convidados nesta solenidade um dia de agradecer a Jesus por não ter nos deixado órfãos. Ele inventou uma maneira divina de permanecer fisicamente conosco todos os dias até o fim dos tempos. Se a Eucaristia nos une a Cristo, ela nos obriga a amar quem Cristo ama. A hóstia santa recebida no altar deve nos abrir os olhos para enxergar o Cristo oculto. Para enxergar o Cristo oculto na Eucaristia. Nós que sofremos nos pobres, nos marginalizados. Ou seja, vermos no irmão a presença e o amor do próprio Cristo. E ir à procissão de Corpus Christi e também fazermos os tapetes, tudo isso é muito bonito, mas o verdadeiro tapete que Jesus quer pisar é o nosso coração. Deixemos que a presença eucarística sane as nossas feridas espirituais. E rezemos assim: Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes um memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão ardente amor os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que sintamos constantemente em nós os frutos da vossa redenção. Sustentai-nos no deserto da vida com este pão do céu, e fazei-nos um só corpo e um
só Espírito na caridade fraterna, vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E para antes de finalizarmos, devo lembrar um pouco da história de Corpus Christi, aonde esta solenidade que celebra a presença real de Jesus na Eucaristia. Esta data foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264, motivadas pelas visões da freira belga Santa Juliana de Cornillon e pelo milagre eucarístico de Bolsena, onde uma hóstia consagrada começou a sangrar durante a missa, né? Aonde esta Santa Juliana, teve visões que pediu uma festa dedicada exclusivamente à Eucaristia. E em 1263, um sacerdote que duvidava da presença real de Jesus na Eucaristia, viu então o pão consagrado, o pão sagrado, sangrar durante a missa, né? Então foi um milagre. E a instituição pelo Papa, né? Na sua bula papal Transiturus de Hoc Mundo, alguma coisa assim, mais ou menos. E essa festa que foi trazida ao Brasil, né, pelos colonizadores portugueses, claro, né? A gente tem que ter os nossos colonizadores, né? Praticamente uma das festas litúrgicas mais importantes, que, como eu disse, é um desdobramento da própria Quinta-feira Santa, né? Onde hoje nós celebramos a própria entrega com grande alegria. Se na quinta-feira da Semana Santa nós celebrávamos com aquele ar pesado, né? Então hoje a gente celebra com alegria este dia que o Cristo que se entrega por nós, e para reforçarmos a nossa fé na sua presença real da Eucaristia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Nós pedimos ao bom Jesus que, como Deus misericordioso, como parte da Santíssima Trindade, na unidade, este Deus uno e trino, possa nos dar a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, uma abençoada quinta-feira. Que glorifiquemos a Deus com nossas vidas e permanecemos sempre na presença dEle, dando graças a Deus. Amém? E até amanhã, se tudo ocorrer com a graça de Deus.